Vascão da Gama segue firme e forte no mercado para fazer anúncios. O Vasco que também encaminhou mais uma renovação de contrato. As coisas evoluem para a permanência de alguns atletas aí no Gigante da Colina. Isso mesmo. A gente vai falar muito sobre essa situação do mercado da bola que promete aí para segunda-feira, semana que o Vasco da Gama deverá fazer anúncios. Perfeito? Bom, eu peço a você para colocar muita atenção nesse vídeo, tá? Porque a partir de agora é sem maquiagem, é sem sacanagem. Todos os assuntos a gente vai colocar a nossa respectiva opinião e também iremos colocar as fontes na sua telinha. Perfeito? Meus amigos, o Vasco hoje justamente ganhou um dia de folga aí, mas amanhã tem reapresentação no CT Moacir Barbosa, semana que será derradeira. Por quê? O Vasco vai reescrever o seu capítulo no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. Vasco da Gama que no próximo sábado vai enfrentar a equipe do Botafogo lá em Brasília, no Mané Garrincha. Meus amigos, e a gente tem novidades para passar para vocês. O Vasco da Gama renovou o contrato do Felipe Coutinho. Está previsto para que amanhã ocorra o anúncio da renovação de contrato aí do Léo Jardim por mais 4 temporadas. Perfeito? O Léo Jardim aqui no Vascão por mais 4 temporadas. O anúncio que deverá ser feito amanhã. O seguinte, a grande novidade foi que o Vasco também encaminhou o vínculo empregatício do jogador Paulinho, certo? Essa negociação que estava muito atrasada antes da chegada do nosso executivo de futebol, o Admar Lopes, o Vasco renovando o vínculo aí com o Paulinho por mais uma temporada. As negociações evoluíram e evoluíram por demais, tá? A gente passa outras situações para vocês com relação a outros atletas, tá? O Vasco aceitou ontem a proposta do Sport Clube Recife relativa ao jogador Lucas Oliveira, perfeito? Entre o Vasco da Gama e a equipe do Sport está tudo ok para que o Lucas Oliveira seja atleta do Leão da Ilha do Retiro. O Vasco, com isso, deverá ir ao mercado. O Vasco vai ter aí uma economia de 2,5 milhões por ano com a saída do Lucas Oliveira, zagueiro que foi contratado e não deu certo aqui no Vasco da Gama. Bom, e por falar sobre situação de saída de jogador, a gente tem mais duas boas notícias para passar para vocês. Logo hoje, pela parte da manhã, inventaram essa situação do Ryan novamente na Roma. Mentira, não chegou nada com relação ao Ryan. Eu acabei de perguntar para uma pessoa muito próxima ao Vasco da Gama, perfeito,
Com relação à equipe italiana, a Roma não chegou rigorosamente nada. Ontem, o pai do jogador confirmou, o Valquimar confirmou que o Ryan não recebeu rigorosamente nada com relação a Roma, tá? Isso não existe. A gente está colocando aqui para vocês com fonte. Está descartada a saída do Ryan? Não. Mas, por agora, o Vasco vai mantê-lo até dezembro. É essa informação que a gente tem. O Ryan não terá a sua saída efetuada do Cruz Maltino antes do Mundial da FIFA de Seleções Sub-20, que vai acontecer ali no final de setembro. E outra situação que a gente também tem aqui para trazer para vocês. Havia saído a situação relativa ao jogador PH. Ele teria sondagens do exterior, tanto da MLS como também a situação lá do futebol português, tá? A gente tomou conhecimento, o PH só sai do Gigante da Colina mediante apagamento de multa rescisória. Chance zero de ir para a MLS ou até mesmo para o Porto. A gente está passando isso para vocês aí na parte da manhã. Bom, por falar em PH, aí, lateral direito em MLS, o Puma Rodrigues possui uma proposta aí do futebol norte-americano. Ontem pintou com muita força aqui no Vasco a situação do atleta Mike, porque o Santos parece que saiu da jogada. O Santos contratou o atleta do São Paulo, Igor Vinícius, deixando o caminho aberto aí para os Gigantes da Colina. O Santos aí que tem o JP Sherman e o Aderlan também aí na lateral direita. Então, o nome do Mike pintando com muita força em São Januário. Perfeito? O Vasco tem um bom relacionamento aí com o empresário do Mike, que é o mesmo do Adson. Perfeito, pessoal? A gente continua aqui falando de reforços com responsabilidade, sem maquiagem, sem sacanagem, para a gente explicar duas situações. Primeira situação do jogador Carlos Andrés Gomes, tá? O jogador está acertado com o Vasco. Segunda-feira há uma possibilidade muito grande do Vasco fazer esse anúncio junto ao Rennes da França, tá? Ficou estipulado que o atleta viria na modalidade de empréstimo, tá? O Vasco pagando 1 milhão de euros aí pelo empréstimo do jogador. Agora, o que estava pegando e o Vasco conseguiu destravar era o valor fixado do atleta caso viesse para ter meta, porque o Rennes queria colocar 5 milhões de euros pelos direitos econômicos do jogador. E o Vasco conseguiu jogar para 4. Então, o jogador do Rennes deverá ser o segundo reforço dos Gigantes da Colina. E esse anúncio deverá ser feito aí no começo de semana. A gente coloca aí para a galera, né? Também tudo com fonte aí, os valores na sua telinha. Bom, e paralelamente a isso, o Vasco também negocia com o jogador Minda. Há uma força-tarefa, uma prioridade para a aquisição na modalidade de compra do atleta Minda, perfeito? Os empresários do Minda, aí que recentemente fizeram negócio com o Vasco no tocante ao jogador Cleiton, né, que está lá no Rio Ave, certo? O Vasco da Gama espera tão logo em breve fazer o anúncio desse jogador aí, tá? E o Vasco também negocia com o Lescano. O Vasco não desistiu aí da chegada do Lescano,
camisa 10 aí, o Vasco, para dar uma rejuvenescida nesse meio-campo do Vasco, para ser o reserva imediato de Felipe Coutinho, o homem da magia. Olha só, pessoal, Vasco vai fazer anúncios essa semana. O Thiago Mendes se apresenta. A gente não pode deixar de falar isso aqui, que inclusive o Thiago Mendes já deverá estar apto para o jogo contra a equipe do Botafogo. Perfeito? Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vamos aí para as cabeças aí, com toda certeza, nas 3 competições que a gente terá pela frente esse ano. Meu muito obrigado. Valeu.